Na aula passada, o professor Sérgio nos falou sobre as resistências políticas à ditadura. A ditadura militar também teve uma forte resistência política, tanto legal quanto armada nesse período. O MDB era um movimento democrático brasileiro que organizava as oposições. Mas com a repressão, com as cassações do regime militar, muitas organizações passaram então à luta armada, a guerrilha urbana e a guerrilha rural, como vimos na guerrilha do Araguaia. Soubemos também como foi a resistência artística. Então veja que o meio artístico, literário, intelectual também se posicionou abertamente, muitas vezes, contra a ditadura militar, apesar de grande repressão e de grande censura na época. A música, o teatro, o cinema, poesia, as artes plásticas se engajaram também nesse movimento contrário à repressão. Uma boa aula. Tudo bem com vocês, alunos e alunas? Hoje nós vamos para uma aula extremamente atual, tá? Hoje vamos trabalhar um tema de história bastante contemporâneo, da década de 80, 90 e da atualidade. Pois o nosso tema de hoje é a crise do bloco socialista e a nova ordem mundial. Nós vamos falar com mais aprofundamento hoje, tá? Sobre a década de 80, 90 e atualidade, desde a crise do socialismo iniciando pela União Soviética, até chegarmos ao momento da vitória e da crise do próprio capitalismo e a era da globalização, tá? A era da globalização econômica que estamos vivendo hoje, tá certo? Mas antes, gostaríamos que vocês refletissem, tá, sobre uma questão que a gente fez para as pessoas da rua, numa enquete, numa entrevista. E a questão é a seguinte: quais seriam os pontos positivos e negativos da globalização da economia no mundo atual? Vejamos então quais foram as respostas. Positivamente, porque todo mundo está interligado, né? Então todos os povos sabem o que acontece no mundo inteiro. Mas também não é bom porque sai um pouquinho da tradição do país, sai um pouquinho, deixa um pouco a desejar essa tradição que cada país tem com a sua moeda, com a sua política, com os seus costumes. Eu acho assim que as empresas vão procurar também se desenvolver mais tecnologia, tem esse lado positivo também, né? Vai aumentar o desemprego. O pessoal que está menos preparado vai sofrer mais, vamos ter mais miséria, eu acho, porque tem países que têm uma mão de obra muito mais barata do que a nossa e muitas coisas vão favorecer os outros países, né? Ponto positivo, nós vamos tornar praticamente um só. Pontos negativos, está sendo feito às vistas só de um. Então só tem, né, uma meia dúzia de potência que está fazendo a globalização às vistas deles, aos interesses deles. Bom, os positivos, eu acredito que nós estaríamos trabalhando praticamente com uma moeda, né? E os negativos eu estou esperando para ver ainda. Bom, positivo é que a nossa comunicação ficou mais acentuada, né? Ficou mais fácil a comunicação entre todos os países, né? E o negativo é que realmente gerou desemprego, né? Principalmente desemprego. Bem, vejam só quantas respostas aí bastante interessantes. Tá? Levantando os pontos positivos e negativos da globalização. Mas é essa questão que nós vamos aprofundar nesse momento. Mas antes de trabalhar a globalização, é necessário a gente ir para a década de 80, entre 85, para a gente analisar a crise do bloco socialista. Desde a década de 60 e 70, tá? Quando a União Soviética disputava a hegemonia com os Estados Unidos, lembram lá da aula anterior? Ora, desde 60 e 70, a União Soviética começa a entrar numa grave crise econômica, tá?
Então veja o seguinte, essa crise econômica em 70 vai explodir na década de 80 na União Soviética. E aí, Gorbachev, que assume a direção do Partido Comunista na União Soviética, tenta então implementar algumas mudanças para tentar resolver essa crise econômica e financeira que vinha acontecendo na União Soviética desde a década de 70 e aumentando na década de 80. É aí então que Gorbachev tenta implementar uma reestruturação econômica na União Soviética, chamada por eles de perestroika. Uma reestruturação da economia, tentando então retirar os subsídios, o apoio que o governo soviético dava à sua indústria, à sua economia, para tentar modernizá-la, para que ela também pudesse competir melhor no mercado externo. Numa forma, então, de tentar resolver a estagnação econômica que a Rússia vivia desde a década de 70, tá certo? Então vejamos o seguinte, mas essa reestruturação, essa perestroika, tá? Essa reestruturação econômica, levou também a uma grave crise econômica e social na União Soviética. Tá? A modernização gerou problemas de desemprego, de inflação, uma série de problemas. E aí tá, a população também começa, de um certo modo, a ficar descontente. Tá? Agora veja uma outra questão. Uma outra questão de reforma, de reestruturação, foi a chamada reforma política, que Gorbachev tentou também implementar. Essa reforma política na União Soviética foi chamada de glasnost, transparência. Visava então diminuir a corrupção, tá? Nos cargos, a burocracia, tá? Então visava tentar dar uma maior transparência ao regime centralizado pelo Partido Comunista da União Soviética. Tudo bem? Então, glasnost e perestroika foram as reformas implementadas na União Soviética. Vejamos então como é que foi essa repercussão dessas reformas no leste europeu. Lembram-se lá que a gente trabalhou, que a gente estudou, que o leste europeu estava sobre a área de influência da União Soviética, pertencia então ao bloco socialista. Veja, a União Soviética passava por reformas e isso afetou consideravelmente também os países do leste europeu. Tá? Além do mais, a aproximação da União Soviética ao bloco capitalista dos Estados Unidos levou também ao fim da Guerra Fria, mas as suas reformas que estavam acontecendo na União Soviética influenciaram também o leste europeu. E como? Quando os países do leste europeu também começam a entrar numa grave crise social, financeira e econômica e pedem ajuda ao bloco capitalista. É nesse momento, 1989, a queda do Muro de Berlim e, mais tarde, logo em seguida, a unificação das Alemanhas. Por outro lado também, vários países do leste europeu, governados por ditadores, governos centralizadores, totalitários muitas vezes, como na Romênia, tá? Na Albânia, vão começar também a se desmantelar. E acontece aí uma reação popular somada a uma crise social que vão derrubar vários governos liderados pelos partidos comunistas no leste europeu. Romênia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Albânia, e aí vai. Tá certo? Então, a crise soviética vai levar consigo a crise do bloco socialista. Pois esse bloco socialista estava em crise por quê? Porque precisava se integrar ao grande mercado, ele estava isolado do grande mercado capitalista que desde a década de 80, que a gente viu com a nova Guerra Fria do seu Reagan, tá, investia fortemente contra, tá, e levava
esses países do leste europeu, a União Soviética, a uma grande crise. Como é que se deu o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Ora, o RSS, o nome já está dizendo, era uma confederação de repúblicas ditas socialistas. Mas como a União Soviética entra em crise, o bloco socialista como um todo, pressionado pelo bloco capitalista, ora, essas nacionalidades reprimidas, tá? Essas nações reprimidas que faziam parte da URSS, começam a buscar a sua autonomia, a sua independência. E é nesse momento, então, que a URSS começa a entrar numa grande crise e Gorbachev não consegue segurar esse colapso também territorial, geográfico do grande império socialista desde 1917. Vejamos aqui, por exemplo, no mapa, a União das Repúblicas Socialistas e, no entorno, as suas repúblicas, como da Ucrânia, do Cazaquistão, Turcomenistão. Várias dessas nacionalidades vão começar, então, um processo de independência. Foi surgindo, então, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. E, então, não existe mais o URSS, e sim a Rússia e suas nações dentro dessa Comunidade de Estados Independentes. Então, Gorbachev renuncia ao poder e significa também o fim do socialismo na União Soviética, porque agora a Comunidade de Estados Independentes deixa gradativamente de ser socialista. Tá certo? Vejamos agora, então, a nova ordem mundial. Como é que se estruturou, então, uma nova ordem mundial a partir da década de 90 com o fim da União Soviética? Ora, se o mundo antes era bipolar, como a gente viu, bloco socialista, tá, e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, agora foi o quê? A vitória do bloco capitalista, em parte, provisoriamente, vamos dizer. Por quê? Porque a crise no socialismo e a vitória temporária do bloco capitalista institui, então, uma nova ordem no mundo. E essa nova ordem no mundo deixa, então, de ser bipolar e vai se instituindo, pouco a pouco, aí, então, uma ordem tripolar, baseada em grandes blocos econômicos. Vejamos, então, como se deu essa disposição tripolar em três grandes blocos econômicos e financeiros, da bipolarização para a tripolaridade. Vejamos aqui nesse mapa, por exemplo, os tigres asiáticos, um dos primeiros grandes polos da década de 90, China, Coreia do Sul, Formosa, Hong Kong. Esses aqui, então, se reuniram e formaram também um forte bloco econômico. Por outro lado, vejamos o outro bloco, que seria, então, da União Europeia, que está muito forte atualmente também, o euro, tá? A Comunidade Europeia, na verdade. Então, a gente tem aqui até a instituição de uma só moeda, um bloco bastante forte atualmente. No próximo, a gente pode notar, então, aqui um bloco liderado ainda pelos Estados Unidos, tá? A NAFTA, Associação de Livre Comércio da América do Norte, com Canadá, Estados Unidos, México e o Japão, mais ou menos próximo também, tá? Então, a gente tem aí os três grandes blocos econômicos a partir da bipolarização, que hoje se enfrentam, que hoje entram em crises, tá? Que hoje também procuram disputar mercados. E é nesse processo que a gente vai entender, então, o processo de globalização da economia, pois esses três grandes blocos hoje, com a derrota momentânea do bloco socialista, se colocam no mundo hoje como a grande força hegemônica, tá? Uma força hegemônica econômica e financeira que leva a esse processo de globalização
das economias, que não é nada mais, nada menos que a interdependência econômica. Um país, um bloco, depende necessariamente do outro para ter um certo equilíbrio. E quando isso desequilibra, o mundo inteiro pode entrar em crise. Então, estamos vivendo hoje um momento bastante delicado, de grande expansão de mercados, mas, ao mesmo tempo, de grande proteção de mercados. Isso é um exemplo que faz os Estados Unidos. Protege o seu mercado, mas, ao mesmo tempo, se expande pelo mundo, tá? Mas vamos dar uma olhada, antes de saber aqui os efeitos positivos e negativos da globalização, que a gente perguntou lá no começo da aula, vamos dar uma olhada agora no que é globalização econômica. Afinal de contas, o que é isso? E acho que o melhor de tudo é a gente pegar aqui uma definição, um trabalho do sociólogo Manuel Castells, um sociólogo espanhol, que explica muito bem essa questão da globalização. Veja o que ele diz. A globalização trata-se de um processo objetivo, não de uma ideologia, e é um processo multidimensional, não apenas econômico. Muitas dimensões aí, não é só econômico. Sua expressão mais determinante é a interdependência global dos mercados financeiros. Está aí, um mercado dependendo do outro. Propiciada pelas novas tecnologias de informação e comunicação e favorecida pela desregulação e liberalização dos mercados. Ok? Então veja aí, novas tecnologias de informação e comunicação. Internet, intranet, tá? Telemática e aí vai. E a liberalização dos mercados, tentar diminuir as taxas, aberturas de mercados, acordos comerciais, financeiros e aí vai. Se o dinheiro é global, nossa economia é global, diz o sociólogo, porque nossa economia se move ao ritmo dos investimentos. A economia capitalista se move pelo investimento e o dinheiro é cada vez mais global. E se as moedas são cotadas globalmente, porque há uma troca diária de 2 trilhões de dólares, diz ele, tá? Há uma troca diária de moeda que circula pelo mercado mundial de 2 trilhões de dólares. As políticas monetárias não podem ser decididas autonomamente nos marcos nacionais. O que isso quer dizer? Que uma nação hoje não tem lá grande independência para definir a sua política monetária, sua política econômica, que depende muito das variações do mercado mundial. Já ouviram isso, não é? Também, diz ele, está globalizada a produção de bens e serviços, globalizado, em torno de redes produtivas de 53 mil empresas multinacionais e 415 mil auxiliares, tá? Processo, então, aí de terceirização. Um grande exemplo disso é a Nike, não é? A Nike, situada nos Estados Unidos, mas também tem trabalhadores lá na Ásia, a preços baratos, até com trabalho infantil, tá bom? Ora, essas redes empregam cerca de 200 milhões de trabalhadores, dos quase 3 bilhões de pessoas que trabalham para viver em todo o planeta. Então, ela emprega 200 milhões dos quase 3 bilhões. Porém, tais redes geram 30% do produto bruto global e 2/3 do comércio mundial. Então, vejam, essas redes internacionais geram uma grande atividade comercial, tá? E um grande produto global, produto bruto global, uma grande produção industrial global e tecnológica. Mas veja o seguinte, tá? Isso é uma das questões da globalização. A gente também tem que lembrar o quê? Que o avanço tecnológico, a corrida tecnológica que acontece hoje, que a gente não consegue acompanhar,
ela está intimamente ligada à concorrência, tá? A concorrência entre os mercados leva ao avanço tecnológico e ao desenvolvimento da ciência, cada vez mais. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico está intimamente ligado à concorrência entre os mercados hoje. Isso, então, é o que a gente pode entender como globalização. Tudo bem? Então, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta para a gente ver aí os efeitos da globalização. Então, todo mundo a postos? Podemos retomar a aula? Vamos dar uma olhada agora, então, nos efeitos sociais da globalização econômica. É claro que a globalização trouxe aí muitos efeitos positivos, não é? A tecnologia, como a gente disse, essa comunicação mais rápida e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, trouxe consigo graves problemas sociais. Por exemplo, um jornalista, José Roberto de Toledo, jornalista da Folha de São Paulo, diz o seguinte, vejamos o que diz sobre os efeitos sociais. Diz assim, em seu relatório deste ano sobre o desenvolvimento humano, a ONU comprova que a globalização está concentrando renda. Vejam só, então a globalização está aumentando a concentração de renda. Os países ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Veja aí. Há muitos motivos para isso, diz eles. Alguns deles, a redução das tarifas de importação beneficiou muito mais os produtos exportados pelos mais ricos. Os países mais ricos continuam a subsidiar, a financiar, a proteger seus produtos agrícolas, inviabilizando as exportações dos mais pobres. Estão vendo, então? Alguns efeitos da globalização? Ora, os países ricos estão ficando ainda mais ricos porque protegem o seu mercado também agrícola e industrial. E os países pobres e até continentes inteiros, como a África, por exemplo, estão aí vivendo numa miséria sem tamanho, num baixo índice de desenvolvimento humano, com baixíssimas condições de vida. Não é verdade? Você sabe muito bem. Hoje a África está relegada, está esquecida, está excluída, na verdade, do mundo produtivo. Mas um dos grandes efeitos também desse processo de globalização são as resistências à globalização que estão surgindo hoje no mundo. Não podemos deixar de lembrar que existem hoje grandes movimentos espalhados pelo mundo todo, movimentos chamados antiglobalização. Movimentos esses que, através de grandes manifestações, se posicionam contrário a esse processo de concentração de renda aos mais ricos e ao empobrecimento de vários países. Movimentos que defendem uma outra ótica, uma outra visão. E esses movimentos são bastante variados, tá? Desde anarquistas mesmo, socialistas, comunistas, católicos, ecologistas, vários grupos ligados a organizações não governamentais, partidos políticos, movimento pela reforma agrária, em todo o mundo, começa então a se organizar para resistir. E resistir como? Quando o grupo dos 8, o G8, o grupo dos países mais ricos do mundo, se reúnem nas suas cúpulas para discutir a questão econômica e política mundial, vários movimentos vão lá e se organizam e fazem manifestações contrárias. Quando então, por exemplo, o BIRD, o Banco Mundial, e o FMI também se encontram em determinados lugares do mundo, lá estão
os movimentos anti-globalização protestando. Quando o FMI, o Fundo Monetário Internacional, faz suas reuniões anuais, estão lá os grupos de resistência, os manifestantes. Ora, vejamos então como se deram essas manifestações anti-globalização muito recentemente, no final da década de 90 e agora no início do século XXI. Por exemplo, essas manifestações anti-globalização, a gente poderia aí colocar uma certa cronologia de acontecimentos. Por exemplo, em 1996, no México, liderado pelos guerrilheiros zapatistas, houve então o primeiro encontro internacional pela humanidade e contra o neoliberalismo. Já em 1997, também a ONG Global Trade Watch dos Estados Unidos organizou então uma grande manifestação contra a reunião da Organização para o Comércio e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Isso então nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que na Europa foi realizada a Marcha Europeia contra o Desemprego. Então vejam aí, o mundo se mobilizando, o desemprego na década de 90, final de 90, início do nosso século, crescendo muito e as populações aí se organizando para resistir. Já em 1998, houveram então as primeiras mobilizações em Genebra, na Suíça, convocada pela Ação Mundial dos Povos, uma outra ONG, Ação Mundial dos Povos, durante a segunda conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Então, quando a OMC, em 98, se reúne, os protestos em Genebra e mobilizações e passeatas convocadas pela Ação Mundial dos Povos. Em 1999, nos Estados Unidos, em Seattle, houve então um imenso protesto durante a terceira conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio. Nesse protesto, nessa mobilização, se reuniram mais de 100 mil manifestantes e foram tratados pela polícia muito mal, por sinal, como sempre. E nesse movimento de Seattle, estiveram muito presentes aí a juventude nesses movimentos, tá? Grupos de roqueiros, metaleiros e outros grupos musicais também, junto a grupos anarquistas, ecologistas, pacifistas, católicos e socialistas, tá bom? Então veja, a população então resistindo e se organizando. Por outro lado, no ano 2000, em Davos, na Suíça, durante a reunião do Fórum Econômico Mundial, também aconteceram manifestações. E em Washington, no mesmo ano de 2000, mais de 10 mil manifestantes protestaram contra a reunião do FMI e do BIRD, tá certo? Então veja aí, manifestantes também na Alemanha, protestos com mais de 5 mil pessoas contra a reunião do G8, do Grupo dos 8, mostrando que a globalização estava trazendo aí consequências sociais negativas, como a miséria, a pobreza e as dívidas externas, tá bom? Protestos também em 2000 em Bangkok, na Austrália, em Praga, Tchecoslováquia e na França, em Nice. Vários movimentos, tendo à frente sempre, muito forte, a juventude. Em 2001, se organiza então o primeiro Fórum Social Mundial aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil. Fórum Social Mundial. Ao mesmo tempo que estava acontecendo o Fórum Econômico Mundial em Davos, tá? Então, já no ano 2001, em protesto ao encontro em Davos do Fórum Econômico Mundial, se organiza então o primeiro Fórum Social Mundial, que vão participar o quê? Essas ONGs, esses movimentos todos,
até certo ponto, contrários a esse tipo de globalização que concentra a renda e aumenta as desigualdades. Também tiveram, no ano 2001, em Buenos Aires, manifestações em Buenos Aires contra a ALCA, que se pretende instalar em toda a América. Tiveram manifestações contrárias à ALCA em Quebec, no Canadá, em Gotemburgo, tá, na Suécia, mas uma das mais fortes no ano de 2001 foi com certeza em Gênova, na Itália, quando os protestos chegaram a reunir, segundo dados aí, mais de 150 mil pessoas em reuniões e manifestações de massa em Gênova. Contra o quê? Contra a reunião da cúpula do G8, tá? E esse G8, por muito interessante, se reuniram num navio blindado, tá? De medo aos protestos, principalmente, de novo, da juventude. Nessas grandes manifestações em Gênova, na Itália, um estudante, um jovem de 21 anos, acabou morrendo baleado pela polícia em todo esse confronto que teve lá. Mas, no começo, foi um movimento pacifista, mas, com certeza, a segurança em torno dos grandes era cada vez maior e as resistências e os protestos também aumentavam. Tá certo? Mas, em 11 de setembro de 2001, todo mundo lembra muito bem o que aconteceu em Nova York com as Torres Gêmeas, não é? O atentado ao World Trade Center. Ora, esse atentado que acabou com as Torres Gêmeas e também foi um atentado contra Washington, tá? Levou a quê? Ora, esse terrível atentado terrorista, que até hoje não foram achados os verdadeiros culpados, levou, consequentemente, a um arrefecimento, a uma diminuição, tá, dos movimentos anti-globalização no mundo, pois não queriam ser caracterizados como terroristas, não é verdade? Ora, esse atentado levou então os movimentos a ficarem mais calmos, mais pacíficos ainda. Mas esse atentado mexeu muito com o mundo todo, tá? E a própria economia norte-americana, que já vinha com problemas, hoje está passando por sérios problemas econômicos também. Não só devido ao atentado, mas também a partir dele. Pois a grande potência mundial, econômica e militar, militarmente foi colocada em xeque e economicamente passa por sérios problemas. Bem, vimos então nesta aula aí, tá, a crise do bloco socialista, mas também a globalização, mas ao mesmo tempo a própria crise capitalista que hoje o mundo está vivendo. Não é uma crise do socialismo, com certeza, mas é uma crise econômica bastante capitalista, mesmo uma crise capitalista e financeira no mundo hoje. Tá certo? Vejamos agora então algumas questões para refletir. A nova ordem mundial, depois do fim da Guerra Fria, acabou com a corrida armamentista e as guerras no mundo? Hoje? Justifique isso. Será? Outra, como na nova ordem mundial se apresenta também a crise do modelo capitalista predominante? Então pensem com a gente, tá certo? Vamos então para as nossas dicas de estudo. Não temos aqui grandes livros sobre o assunto, porque tratamos agora de um tema bastante recente, né? Final da década de 90, início do século XXI. Por isso é muito importante aí revistas e jornais, bons jornais e boas revistas do ramo. Por exemplo, a revista Caros Amigos é uma revista bastante interessante que trata sobre essas questões atuais. E o Caderno Mais da Folha de São Paulo sempre traz aí reportagens de economia e política com estudiosos bastante atuais, ok? Então,
somente aí jornais e revistas para você poder ficar atualizado sobre essas questões. Bem, pessoal, esse foi o nosso recado de hoje. Mas com certeza, durante todo esse bloco de aulas do mundo moderno e contemporâneo, você registrou e ganhou alguma coisa, não é? E percebeu também que a história é vida, não é? Que a história faz parte do nosso cotidiano, que ela faz parte, o passado, na verdade, está presente hoje também. Na aula de hoje estudamos a crise do bloco socialista que culminou com o fim da antiga União Soviética. O bloco socialista entra em crise desde a década de 80 e 90. Esse bloco socialista começando essa crise pela União Soviética, que vai se espalhando aí pelo leste europeu. Uma crise todinha, tanto política quanto econômica, de todo este bloco socialista. Por outro lado, o bloco capitalista cresce bastante nesse momento e tem uma vitória agora parcial. E observamos os efeitos da globalização e a reação de organizações sociais em todo o mundo. A crise do bloco socialista levou à configuração de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial da bipolaridade para a tripolaridade ou até multipolaridade. Essa nova ordem também se instala o processo de globalização da economia, com seus efeitos positivos e seus efeitos também negativos do ponto de vista social. Até a aula que vem!